Eu vou abrir aqui um espaço para a participação do presidente do Bahia, Guilherme Belintani. A assessoria do Bahia fez contato conosco, o presidente quer se pronunciar e nós abrimos esse espaço aqui no Redação. Presidente, bom dia. Bom O dia. espaço está aberto para a sua manifestação. Bom, na verdade, eu queria muito assim, me manifestar sobre o que tem acontecido no futebol. Não se trata aqui, pelo papel que eu acho que cada dirigente tem no futebol, de fazer apenas um julgamento individualizado. Eu venho me manifestando sobre vários temas do futebol há muito tempo, procurando não concentrar em circunstâncias individuais de cada clube. Mas, para mim, o que aconteceu ontem marcou uma nova fase da minha leitura, né? Uma leitura muito pessoal da arbitragem do futebol brasileiro, né? Até ontem eu acreditava que era possível que a quantidade de erros concentrados em diversos clubes, em diversos árbitros e de diversas circunstâncias, elas eram muito provavelmente fruto de má preparação dos árbitros, um sistema mal feito da arbitragem. Para mim, uma gestão do sistema de arbitragem brasileiro é, sobretudo, uma gestão educacional, é um processo de formação de pessoas, estabelecimento de critérios, processo de construção de aprendizagem, de conhecimento, de normas. Isso nunca foi feito. Mas, para mim, ontem, a arbitragem brasileira inaugurou uma nova etapa, que é uma etapa do fundo do poço, né? Ontem, o que houve foi uma briga com o fato de forma muito assintosa. O árbitro colocou uma mão pendurada no peito de um jogador. Em nenhum lugar do mundo eu vi um ser humano nascer com a mão no peito, e ontem o árbitro colocou isso. E, para mim, portanto, houve não só um erro, houve má fé, houve vontade de fazer equivocadamente um procedimento, uma postura, um ato, que começou no dia anterior, quando houve mudança na escala do árbitro, sem nenhum motivo justificável, sem nenhuma explicação pública. A CBF simplesmente alterou o árbitro do jogo Flamengo e Bahia, sem nenhuma explicação, em descumprimento frontal ao Estatuto do Torcedor, que diz que a escolha do árbitro deve ser precedida de sorteio ou de audiência pública ao vivo pela internet. Essa escolha foi feita ao vivo pela internet e depois modificada no submundo da arbitragem brasileira, no submundo, sem nenhuma explicação. Não houve uma manifestação sequer sobre o que Presidente, motivou essa escolha. perdão a Pois não, pois interrupção. não. É porque a gente ontem recebeu uma comunicação de que o motivo teria sido de contusão do árbitro. Essa comunicação não chegou ao Bahia? Ela não foi publicada em Não, nenhum não órgão chegou, oficial? eu soube disso, alguém me falou, nunca chegou ao Bahia, não chegou dizendo que tipo de contusão foi essa. Eu não sei se você recebeu a comunicação formal da CBF ou foi uma troca de informações de assessorias de imprensa, o que para mim não vale, se foi isso não vale, né? Não chegou nenhuma comunicação formal ao Bahia sobre esse tema, e não chegou nenhuma comunicação formal ao torcedor brasileiro, que é quem o Estatuto do Torcedor resguarda esse direito, né? Que contusão foi essa? Como é que foi isso? Assim, não estou sabendo, não houve manifestação formal, não houve nenhuma explicação, e mais ainda, mesmo que tenha havido, a escolha do substituto também tem que obedecer ao mesmo critério da escolha da escala, tem que ter audiência ao vivo e tem que explicar formalmente e publicamente o porquê daquela substituição. Para mim, a crise começou ali. Depois de não informar, de fazer a mudança e não informar, uma arbitragem das mais, usando expressão assim, grosseiras e bizarras. Aqui na Bahia a gente usa a expressão de bizarra para dizer horrível, lamentável, fundo do poço, lastimável. O que houve para mim foi a vontade de fazer o Bahia perder o jogo. Vontade da Eu não CBF, sei quem conduziu vontade essa vontade. do adversário, de Não quem, sei. presidente? Não acredito que o Flamengo se envolva nesse tipo. Conheço o presidente do Flamengo, conheço os diretores do Flamengo. Acho que o Flamengo fez uma pressão que vários clubes fazem, no sentido de teve um prejuízo no jogo anterior e fez uma pressão na CBF para o jogo seguinte. Acontece que essa pressão resultou numa mudança da escala de arbitragem e não sei por que motivo ainda o árbitro, de forma intencional. Zé, deixa eu te falar uma coisa, você acha que ele não viu o que foi peito no VAR? Ele não viu? Ele foi ao VAR e não viu o que foi peito? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que ele não viu o que foi peito. Ele interpreta que isso aí foi o quê? Depois da própria regulamentação da FIFA, de dizer, mesmo que tenha sido o começo do braço, ali, logo depois do ombro, a FIFA já regulamentou isso, dizendo que isso não é mão.
Isso não é mão. Esse começo do braço aqui não é mão, está regulamentado pela FIFA. Mesmo que tenha sido esse espaço que para mim foi peito. Você acha que ele não viu isso? Alguém acha que ele não viu isso no VAR? Porque não dá para... É indefensável. O que o árbitro fez ontem é indefensável. Bahia vai Não ter tem, acesso não ao tem áudio, né, defesa. presidente? A partir dessa rodada está liberado. Certamente, como tivemos nos dois, nas duas últimas rodadas, já tivemos acesso ao áudio, né? Já estava liberado. E nós fomos prejudicados em 2 jogos anteriores, né? Do jogo do Juventude e no jogo do São Paulo, 2 pênaltis atestados pela ouvidoria da Comissão de Arbitragem da CBF, uma ouvidoria que vale ressaltar aqui, vale um elogio, faz um trabalho brilhante, porque também elogiar é preciso. A ouvidoria da arbitragem da CBF faz um trabalho absolutamente independente, e que merece o nosso aplauso. A ouvidoria, nos 2 jogos anteriores ao Bahia, reconheceu no laudo que foi pênalti e que houve erro de arbitragem no jogo Juventude e Bahia e no jogo São Paulo e Bahia, ambos erros contrários ao Bahia, né? Erros que favoreceram os adversários. E dessa vez uma coisa absolutamente assintosa. Eu não posso acreditar, essa cena aí, eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que alguém ache que foi braço isso aí. Não dá para acreditar. Alguém indo no VAR e achar que foi braço é porque está de má fé. Desculpa, mas não é erro. Isso não é erro. Isso não é isso. Isso é uma vontade deliberada de prejudicar um clube. Com relação ao anúncio recente agora da demissão do Leonardo Gaciba, qual é a sua reação e a reação do Bahia? Primeiro, o meu diagnóstico, né? Leonardo Gaciba já não tinha que ter começado esse campeonato. Ele já quase colocou o campeonato anterior a perder porque não cumpriu o estatuto torcedor no que se refere aos requisitos de sorteio ou de audiência pública. Até janeiro de 2021, portanto, já na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi até fevereiro, em 7 de janeiro, eu informei à CBF, ao presidente Caboclo e ao superintendente Walter Feldman, que quando eu fui fazer a pesquisa sobre os critérios de escolha de arbitragem, que eu estava incomodado com as escolhas de arbitragem do Bahia, a comissão de arbitragem não estava cumprindo o que determina o Estatuto Torcedor, que é fazer audiência pública ao vivo ou fazer sorteio sob pena de nulidade. É isso que diz a lei federal, que é o Estatuto Torcedor, artigo 32, que caso a arbitragem não seja escolhida nem por sorteio, nem por audiência pública ao vivo, aquela arbitragem escolhida tem pena de nulidade, e nulidade da arbitragem é nulidade da partida. Veja o risco que o futebol brasileiro tomou no ano passado. Até 7 de janeiro de 2021, todo o Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em fevereiro de 2021, correu o risco de nulidade porque a comissão de arbitragem não estava obedecendo o que estava estabelecido como critério legal sob pena de nulidade. Eu informei isso à CBF, não fiz nenhuma denúncia por um motivo específico, denúncia e pedido de nulidade por um motivo específico. O Bahia estava na zona de rebaixamento nesse período, naquele campeonato, e poderia parecer que eu estava querendo virar o jogo no tapetão. E eu não fiz isso. Eu apenas pedi à CBF que a partir da próxima rodada aquilo passasse a ser obedecido, aquela norma legal passasse a ser obedecida. E assim o presidente Caboclo, que ficou muito surpreso com esse fato, esse erro da comissão de arbitragem, e o próprio secretário Walter Feldman fizeram e consertaram a partir dali. Depois de um erro tão grosseiro quanto esse, o presidente Gaciba não era para ter começado um novo campeonato. Desculpa. E outra coisa, ele não tem condição cognitiva. Ele não tem. Eu não quero aqui agredir ninguém pessoalmente, mas tem pessoas que não têm preparo para determinadas funções. Isso é um fato da vida. A gente precisa reconhecer isso. Ele não tem condição cognitiva de comandar a arbitragem brasileira. A arbitragem, um processo como a Comissão de Arbitragem do Brasil, é um processo, sobretudo, educacional, sistêmico, de formação de pessoas. Quando a criança de 3 anos não aprende alguma coisa na escola, a responsabilidade é do professor, não é da criança. Os árbitros brasileiros, que em geral são honestos e de boa fé, eles estão sendo jogados na lama por um processo de má formação, por um processo falho coordenado pelo senhor Leonardo Gaciba. Então já vai tarde. O que a gente precisa ficar atento é qual será o próximo emprego do senhor Leonardo Gaciba e quem é que ofereceu proteção a ele por tanto tempo nesse sistema horrível que foi a arbitragem brasileira nos últimos anos. Eu vou ficar curioso para ver quem vai contratar o senhor Leonardo Gaciba depois da CBF. Presidente, eu tenho uma última pergunta que é sobre a volta do intervalo, né? Houve um atraso e a gente ficou sabendo nas entrevistas após o jogo que jogadores não queriam voltar, né? O senhor pode contar para a gente como é que foi esse processo? O que aconteceu ali no vestiário? Olha, deixa eu te falar uma coisa que é bem importante. Assim, nosso time vinha de 7 jogos sem perder, e tomamos apenas um gol nos últimos 7 jogos. O Bahia, por
habilidade, competência e mérito próprio, saiu de uma situação que o próprio Bahia tinha entrado, que era da zona de rebaixamento. Nós passamos 8 jogos sem ganhar e depois nós passamos recentemente 7 jogos sem perder e tomamos apenas um gol. Os jogadores estão em alto nível de compromisso com o clube e com a torcida. E acontece aquilo que aconteceu, é desanimador para qualquer profissão, são profissionais e são seres humanos. Então eles entraram no vestiário dizendo assim, não vamos voltar porque o resultado do jogo já está decidido. O árbitro já decidiu quem é que vai ganhar e quem vai perder esse jogo. Naturalmente, isso foi uma atitude emocional, momentânea. O vice-presidente Vitor Ferraz estava no jogo, eu não estava, eu estou em viagem ao exterior pelo próprio clube, estou voltando agora ao Brasil. O vice-presidente veio com o próprio Guto Ferreira, com a comissão técnica, foi acalmando os ânimos e mostraram que não pode caber na história do Bahia uma fuga de campo. Não vai caber jamais. Vai caber o enfrentamento dos problemas dentro de campo e fora do campo, e os jogadores com a responsabilidade que têm, com a seriedade que têm, voltaram a campo e mais, estão extremamente envolvidos e estimulados no sentido de enfrentar isso dentro do campo e trazer o resultado como a gente deve trazer, com a bola. E vão fazer isso, pode ter certeza.